Meu marido me deu um vestido de presente e me ligou logo depois perguntando se eu tinha gostado. Quando respondi que sua irmã tinha tomado de mim, ele gritou desesperado que eu tinha condenado ela à morte. Sim, você ouviu direito. Um simples vestido condenou minha cunhada. E não, isso não é loucura da minha parte. Essa é a história mais absurda e ao mesmo tempo mais real que você vai ouvir hoje. Um presente inocente do meu marido revelou um segredo tão sombrio, tão perturbador, que destruiu completamente a máscara que minha cunhada usava há décadas. Quando ela viu aquele vestido no meu corpo, a cor sumiu do rosto dela. As mãos começaram a tremer. E naquele momento eu ainda não entendia nada. Não fazia ideia do inferno que estava prestes a se revelar. Meu marido, Roberto, estava em pânico do outro lado da linha. Ele berrava para que eu tirasse o vestido imediatamente, para que não deixasse ninguém mais ver. Mas era tarde demais. Valdete, minha cunhada, já tinha visto. E o que aconteceu depois transformou completamente tudo o que eu acreditava conhecer sobre minha família. Antes de continuar, me conta uma coisa. De onde você está me ouvindo agora? Está lavando louça? Dirigindo? Deitada na cama sem conseguir dormir? Comenta aqui embaixo e se inscreve no canal, porque essa história tem reviravoltas que você não vai acreditar que aconteceram na vida real. E olha, eu preciso contar isso até o final porque senão você vai ficar pensando nisso o dia inteiro. Então, fica comigo até o fim que vale muito a pena. Agora deixa eu voltar um pouco e explicar direitinho como tudo começou. Porque nada disso faz sentido sem você entender quem são as pessoas envolvidas e o tipo de relação que a gente tinha. Principalmente com a Valdete. Meu nome é Marisa, tenho 63 anos e já vivi muita coisa nessa vida. Casei com o Roberto quando tinha 22 anos, cheia de sonhos e esperanças, como toda jovem apaixonada. Ele era um homem trabalhador, honesto, desses que acordam cedo e voltam tarde para casa. A gente construiu nossa vida tijolo por tijolo. Tivemos 2 filhos lindos, o Carlos e a Fernanda, que hoje já estão criados e com suas próprias famílias. Durante todos esses anos de casamento, sempre fui aquela esposa dedicada. Cuidava da casa, dos filhos, do marido e ainda trabalhava fora para ajudar nas despesas. Passei décadas acordando às 5 da manhã para deixar marmita pronta, roupa lavada e passada, casa impecável. Abri mão de muitos sonhos meus para que minha família tivesse o melhor. Nunca reclamei. Era o que se esperava de mim e eu fazia com amor. Mas tem uma pessoa nessa história que sempre foi uma pedra no meu sapato. A Valdete. Irmã mais nova do Roberto, solteira, sem filhos. Desde o começo do meu casamento, ela deixou claro que eu nunca seria boa o suficiente para o irmão dela. Sempre com aqueles comentários atravessados, sabe? Aquelas frases que parecem elogio, mas que na verdade são críticas disfarçadas. Quando eu fazia um bolo para o aniversário do Roberto, ela dizia assim: "Olha, ficou bonitinho, Marisa, mas não é como aquele que a nossa mãe fazia, né?" Aquele sim era especial. Quando eu arrumava a casa toda para receber visitas, ela passava o dedo nos móveis procurando poeira e soltava: "Nossa, você deve estar tão cansada que nem deu conta de limpar direito aqui atrás." Sempre assim. 40 anos de alfinetadas. Roberto sempre relevava. Dizia que era jeito dela, que ela não tinha maldade, que eu era sensível demais. E olha, eu tentava acreditar nisso. Tentava mesmo, porque Valdete era a irmã dele, sangue do sangue dele, e eu não queria ser a esposa chata que fica colocando o marido contra a família. Com o tempo fui aprendendo a engolir as ofensas em seco. Virava a outra face, como minha mãe sempre me ensinou. Mas no fundo, lá no fundinho mesmo, aquilo ia me corroendo por dentro. A gente se acostuma com tanta coisa errada, né? Normaliza o que deveria ser inaceitável só para manter a paz. A Valdete sempre foi uma mulher muito vaidosa. Gastava rios de dinheiro com roupas de marca, sapatos caros, bolsas importadas. Ela trabalhava numa loja chique no centro de São Paulo, uma dessas boutiques onde as madames ricas fazem compras. O salário dela não era grande coisa, mas mesmo assim, ela sempre estava impecável, toda produzida. A gente nunca entendeu muito bem como ela conseguia bancar aquele padrão de vida, mas Roberto dizia que ela devia parcelar tudo no cartão ou ter uma reserva que a gente não sabia.
Eu, por outro lado, sempre fui mais simples. Minhas roupas eram compradas em lojas populares, nada de grife. Usava o que estava ao meu alcance e pronto. Nunca fui de vaidade excessiva. Sempre priorizei gastar com a casa e com os filhos ao invés de gastar comigo mesma. E a Valdete fazia questão de me lembrar disso o tempo todo. Ah, Marisa, você ainda usa essa sandália? Tá tão velha, né? Ou então, nossa cunhada, essa blusa aí parece de camelô. Roberto devia te dar um dinheiro para você se arrumar melhor. Você é a esposa dele, precisa se cuidar. Como se eu não me cuidasse. Como se eu fosse desleixada. Mas eu engolia calada. Os anos foram passando e a situação foi ficando cada vez mais pesada. Valdete começou a aparecer mais em casa, principalmente depois que nossa sogra faleceu há uns 5 anos. Ela ficou sozinha, sem ninguém, e Roberto ficou com pena. Começou a convidá-la para almoçar todo domingo, para passar as festas de fim de ano com a gente, para ir junto em passeios de família. Eu não podia reclamar, né? Era irmã dele. Mas, sinceramente, aquilo me tirava a paz. Todo domingo eu tinha que ouvir as indiretas dela. Todo Natal, todo aniversário, lá estava ela com seus comentários venenosos. Até que aconteceu algo que mudou completamente o jogo. Roberto recebeu uma promoção no trabalho. Depois de 30 anos na mesma empresa, finalmente reconheceram o valor dele. Com o aumento no salário, ele ficou todo feliz querendo me presentear. Dizia que eu merecia, que tinha me sacrificado demais todos esses anos. Ele viajou a trabalho para o Rio de Janeiro e me ligou de lá, dizendo que tinha visto um vestido lindo numa vitrine e que ia comprar para mim. Fiquei até sem graça. Falei que não precisava, que ele já fazia muito por mim. Mas ele insistiu. Disse que queria me ver bonita, que eu merecia coisas boas também. Quando ele voltou da viagem, trouxe uma caixa lindamente embrulhada. Papel de seda, laço de cetim, aquela coisa toda. Abri na hora e quase chorei. Era um vestido azul marinho, de um tecido macio que eu nunca tinha tocado na vida. Tinha um corte elegante, discreto, mas sofisticado. Não era chamativo, não tinha brilho, mas dava para ver que era uma peça cara, de qualidade. Roberto estava radiante. Experimenta, amor. Quero ver como fica em você. Fui para o quarto e vesti. Quando me olhei no espelho, quase não me reconheci. Aquele vestido me transformava. Me deixava elegante, bonita, valorizada. Fazia tempo que eu não me sentia assim. Desci as escadas toda emocionada para mostrar para o Roberto e bem nessa hora a Valdete chegou. Era sábado, ela tinha combinado de almoçar com a gente. Quando ela me viu naquele vestido, a reação foi estranha. Os olhos dela arregalaram, a boca abriu, e ela ficou pálida. Mas tipo pálida mesmo, como se tivesse visto um fantasma. Marisa, onde você conseguiu esse vestido? A voz dela saiu trêmula, diferente do tom cortante de sempre. Roberto respondeu todo orgulhoso. Comprei para ela no Rio, numa loja maravilhosa. Por quê? Gostou? Você acha que ficou bom nela? A Valdete não respondeu. Ela continuou me encarando com aquele olhar esquisito. Depois disse que estava se sentindo mal, que ia embora. E saiu correndo da nossa casa. Foi tão estranho que até o Roberto ficou sem entender. Achamos que ela tinha passado mal de verdade, algum problema de saúde. Roberto até quis ligar para ver se ela tinha chegado bem em casa, mas eu disse para deixar ela descansar, que a gente ligava mais tarde. Tirei o vestido, guardei com cuidado e voltei para minhas roupas normais. Preparei o almoço e a vida seguiu. Mas aquela cena ficou na minha cabeça. O jeito que ela tinha olhado para mim, o pavor no rosto dela. Não fazia sentido. No domingo seguinte, Valdete não apareceu para o almoço. Também não atendeu às ligações do Roberto. Ele ficou preocupado, achou que ela estava doente. Na segunda-feira, ele foi até o apartamento dela depois do trabalho. Ela atendeu a porta, mas disse que estava bem, só precisando de um tempo sozinha. As semanas foram passando e Valdete continuou distante. Não vinha mais aos domingos, mal respondia às mensagens do irmão. Roberto ficava triste, achando que tinha feito algo errado. Eu tentava consolá-lo, dizendo que às vezes as pessoas precisam de espaço, que ela logo voltaria ao normal.
mês depois daquele episódio estranho do vestido, recebi um convite para o casamento da filha de uma amiga minha. Era uma festa à noite, num buffet bonito. Pensei comigo mesma, essa é a oportunidade perfeita para usar aquele vestido lindo que o Roberto me deu. Tinha guardado ele com tanto carinho, esperando a ocasião certa. No dia da festa, me arrumei toda. Fiz escova no cabelo, caprichei na maquiagem, coloquei o vestido azul marinho. Roberto ficou babando. Disse que eu estava a mulher mais bonita do mundo, que ele tinha muito orgulho de mim. Saímos de casa felizes, de mãos dadas. A festa estava linda. Reencontrei amigas que não via há tempos, conversamos, rimos, dançamos. Estava sendo uma noite maravilhosa. Até que no meio da festa, meu celular tocou. Era o Roberto. Achei estranho porque ele estava ali do meu lado. Olhei para o lado e vi que ele não estava mais. Tinha saído para atender uma ligação. Atendi. Marisa, você está usando o vestido que eu te dei? A voz dele estava alterada, nervosa. Respondi que sim, que estava linda, que todo mundo tinha elogiado. Ele praticamente gritou: "Tira esse vestido agora, Marisa, pelo amor de Deus." Fiquei sem entender nada. Calma, Roberto, o que aconteceu? Por que eu vou tirar o vestido? Ele estava hiperventilando do outro lado da linha. Valdete acabou de me ligar. Ela viu uma foto sua no Facebook usando o vestido. Ela está desesperada, Marisa. Desesperada mesmo. E aí eu falei sem pensar muito, meio irritada já com aquela situação toda, então me desculpa, Roberto, mas sua irmã que se acostume. Ela me vê mal vestida a vida inteira. E agora que eu estou bonita, ela fica incomodada? Pois ela vai ter que engolir. Aliás, deixa eu te falar uma coisa. Quando cheguei aqui, ela estava na entrada do buffet. Não te contei ainda, mas ela estava lá, me olhando. E sabe o que ela fez? Tentou me convencer a ir embora. Disse que eu estava ridícula, que esse vestido não era para mim. Eu mandei ela cuidar da vida dela e entrei na festa. Então sim, Roberto, sua irmã viu o vestido. E daí? Do outro lado da linha, eu ouvi um grito de desespero que eu nunca vou esquecer. Não era um grito de raiva. Era de pavor mesmo. De terror. Marisa, você não entende. Você condenou minha irmã. Você a matou. Meu coração disparou. O que você está falando, Roberto? Que loucura é essa? Ele estava chorando agora. Aquele vestido, Marisa. Aquele vestido que eu te dei. Ele pertencia a uma mulher que foi assassinada no Rio de Janeiro. A Valdete roubou o vestido do corpo da mulher morta. Senti minhas pernas bambearem. Procurei uma cadeira e sentei antes de cair. Roberto continuou falando, as palavras saindo atropeladas. A Valdete me contou tudo agora há pouco. Ela estava desesperada quando viu você usando o vestido. Há 3 meses ela foi ao Rio de Janeiro. Conheceu uma mulher rica numa festa. Elas saíram juntas, foram para um hotel. A mulher foi assassinada durante a noite por um amante. A Valdete estava lá. Ela viu tudo. E ao invés de chamar a polícia, ao invés de ajudar, sabe o que ela fez? Roubou as coisas da mulher morta. Roubou joias, dinheiro, roupas, e entre as roupas estava esse vestido. Eu não conseguia processar o que estava ouvindo. Não podia ser verdade. Não podia. Roberto continuou. A polícia está procurando testemunhas desse assassinato há meses, e a Valdete tem medo que reconheçam o vestido. Ela disse que o assassino é um homem poderoso, perigoso, que tem contatos na polícia. E agora, você postou foto nas redes sociais usando o vestido. Se a família da vítima ver, se o assassino ver, eles vão atrás de você. Vão atrás da Valdete. Eu desliguei o telefone tremendo. Olhei para o vestido que eu estava usando e senti nojo. Senti horror. Aquele tecido tinha tocado o corpo de uma mulher morta. Tinha sido roubado de uma cena de crime. E minha cunhada, a Valdete, que fingia ser tão certinha, tão perfeita, era uma ladra de cadáveres. Saí daquela festa como uma louca. Nem me despedi de ninguém. Roberto me encontrou no estacionamento. Entramos no carro em silêncio. Eu tirei o vestido ali mesmo, fiquei só de roupa íntima, peguei um casaco que estava no banco de trás e me cobri.
Não queria aquele pano imundo encostando na minha pele nem mais um segundo. No caminho para casa, Roberto me contou mais detalhes que a Valdete tinha confessado para ele. A mulher assassinada se chamava Gabriela. Era uma empresária rica do Rio de Janeiro, casada, mas que tinha um caso extraconjugal. O amante dela, um político influente, matou ela numa noite de ciúmes. Estrangulou ela no quarto do hotel. A Valdete estava no quarto ao lado. As paredes eram finas. Ela ouviu a briga, ouviu os gritos, ouviu o silêncio depois. Ficou apavorada. Esperou o homem ir embora. E aí, ao invés de fazer a coisa certa, entrou no quarto. Viu o corpo da Gabriela na cama. E decidiu roubar tudo que podia carregar. Ela justificou para o Roberto dizendo que a mulher já estava morta mesmo, que não faria diferença, que ela precisava daquele dinheiro, daquelas coisas, que foi uma oportunidade que apareceu. Meu Deus do céu! Que tipo de pessoa faz isso? Durante todo esse tempo, durante todos esses anos que eu convivi com a Valdete, ela estava guardando esse segredo. Essa coisa horrível. E eu achando que o problema dela comigo era só inveja ou implicância boba. Quando chegamos em casa, Roberto quis ir até o apartamento da Valdete. Eu disse que ia junto. Precisava ouvir aquilo da boca dela. Precisava entender como uma pessoa era capaz de uma coisa dessas. Ela abriu a porta já chorando. Entrou em desespero quando me viu. Começou a gritar que eu tinha destruído tudo, que eu tinha exposto ela, que agora iam descobrir. Roberto mandou ela se acalmar e explicar tudo direitinho. Sentamos na sala apertada daquele apartamento e ela começou a falar. Confirmou tudo o que o Roberto tinha me contado. Disse que conheceu a Gabriela num bar em Copacabana. Que a mulher estava linda, cheia de joias, com roupas caríssimas. Que elas conversaram, beberam juntas. A Gabriela estava esperando o amante. Ele chegou, foi grosseiro com a Valdete, mandou ela sair. Ela foi para o quarto dela que ficava na mesma ala do hotel. De madrugada, ouviu a discussão. Ouviu o barulho de luta. Depois silêncio. Ela ficou em pânico. Pensou em chamar a recepção, mas teve medo de se envolver. Ficou quieta no quarto dela, tremendo. 1 hora depois, viu o homem saindo do quarto apressado. Esperou mais meia hora. A curiosidade e a ganância falaram mais alto. Ela sabia que a Gabriela tinha coisas valiosas. Entrou no quarto usando um lenço para não deixar impressões digitais, acredita? Como se ela fosse algum tipo de criminosa profissional. Viu o corpo da Gabriela na cama, arrumado, como se estivesse dormindo. O assassino tinha tentado disfarçar. Tinha deixado o ar-condicionado no máximo para retardar a decomposição. Valdete pegou a bolsa da mulher, as joias que estavam na penteadeira, os vestidos do armário, tudo que coube na mala dela, e fugiu do hotel antes do sol nascer. Ela pensou que estava livre, que nunca descobririam. Vendeu as joias aos poucos, usou o dinheiro, usou as roupas, até que viu o vestido azul marinho em mim, e percebeu o erro que tinha cometido. Aquele vestido era especial. Era uma peça de estilista, quase exclusiva. Poucas unidades no Brasil. A família da Gabriela tinha divulgado fotos dela usando esse vestido, pedindo informações, pedindo justiça. A Valdete não sabia que o Roberto ia comprar justamente um vestido igual e me dar de presente. Quando me viu usando, entrou em pânico. E quando viu a foto na internet, teve certeza de que estava perdida. Eu olhei para aquela mulher que eu conhecia há 40 anos e não reconheci ninguém. Quem era essa pessoa? Essa criatura capaz de roubar uma mulher morta? De guardar esse segredo horrível? De deixar uma família sem respostas sobre o assassinato de alguém que amavam? Levantei e disse que ia ligar para a polícia. A Valdete se jogou no chão, agarrou minhas pernas, implorou que não. Disse que ia para a cadeia, que a vida dela ia acabar. Roberto também pediu para eu esperar, pensar bem, que ela era família. E foi nesse momento que algo dentro de mim mudou completamente. Olhei para o meu marido, para aquele homem que eu amei durante décadas, e vi que ele estava disposto a proteger uma criminosa só porque era sangue dele. Vi que para ele eu valia menos que a irmã dele. Mesmo depois de tudo que eu tinha feito, de tudo que eu tinha sacrificado, falei com uma calma que eu mesma não sabia que tinha. Roberto,
Eu vou sair agora desse apartamento. Vou para casa. Amanhã de manhã vou até a delegacia e vou contar tudo o que sei sobre esse caso. Você e sua irmã têm essa noite para decidir o que vão fazer. Mas eu não vou ser cúmplice de assassinato. Eu não vou carregar esse peso. Saí de lá sem olhar para trás. Roberto correu atrás de mim, tentou me segurar, me convencer. Eu entrei num táxi e fui embora. Quando cheguei em casa, tranquei a porta. Fui para o quarto e finalmente deixei as lágrimas caírem. Chorei por horas. Chorei pela Gabriela que eu nunca conheci, mas que teve a vida roubada. Chorei por mim, pela ingenuidade de achar que conhecia as pessoas ao meu redor. Chorei pelo meu casamento que nunca mais seria o mesmo. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei pensando em tudo. Pensando na minha vida, nas escolhas que tinha feito, em como tinha me anulado tanto para agradar os outros. E decidi que precisava mudar. Precisava tomar as rédeas da minha própria existência. No dia seguinte, bem cedo, antes de ir à polícia, fiz algo que deveria ter feito há muito tempo. Liguei para meu filho Carlos, que é advogado, e contei tudo. Ele ficou chocado. Me disse para não ir sozinha à delegacia, que ia me acompanhar, que ia me ajudar a fazer tudo da forma correta. Fomos juntos, demos nosso depoimento. Contamos tudo o que sabíamos sobre o caso da Gabriela. Os investigadores ficaram muito interessados, especialmente quando mencionei o vestido e as circunstâncias do roubo. Eles já tinham a Valdete como pessoa de interesse porque o hotel tinha câmeras e ela tinha sido vista saindo com malas pesadas na madrugada do assassinato. O que eu não esperava é o que aconteceu depois. Enquanto eu estava na delegacia, Roberto foi até lá com a Valdete. Eles também decidiram contar tudo, mas tentaram minimizar, fazer parecer menos grave. Roberto estava tentando proteger a irmã até o fim. Mas a polícia não é boba. Valdete foi presa em flagrante por receptação e ocultação de provas. Roberto quase foi preso também por obstrução da justiça, mas conseguiu escapar porque, tecnicamente, ele só soube de tudo recentemente. A história explodiu, saiu nos jornais. A família da Gabriela finalmente tinha uma testemunha do que aconteceu naquela noite. Mesmo que a Valdete não tivesse visto o assassinato em si, ela tinha informações cruciais. Descreveu o homem que saiu do quarto. A polícia conseguiu identificá-lo. Era realmente um político conhecido, casado, com conexões poderosas. Começou uma investigação enorme. Eu fui chamada várias vezes para depor. Minha vida virou de cabeça para baixo. Repórteres na porta de casa. Vizinhos me olhando com curiosidade. Foi um período horroroso. Roberto tentou voltar para casa, mas eu não deixei. Disse que precisava de tempo, de espaço. Na verdade, eu sabia que o casamento tinha acabado. Não havia como voltar atrás depois de tudo aquilo. Ele escolheu o lado dele, e eu escolhi o meu. Escolhi a verdade. Escolhi a justiça. Durante os meses que se seguiram, muita coisa aconteceu. O político foi preso. Teve um julgamento grande, mediatizado. A Valdete fez um acordo de delação premiada. Confessou tudo em troca de uma pena menor. Pegou 3 anos de prisão por receptação e ocultação. Roberto ficou destruído. Perdeu a esposa e viu a irmã sendo presa. Tentou me culpar, disse que eu tinha sido cruel, que podíamos ter resolvido aquilo em família. Mas eu não aceitei essa narrativa. Eu fiz o certo. E ponto final. Meus filhos me apoiaram. No começo, o Carlos ficou dividido, mas a Fernanda foi categórica. Disse que tinha muito orgulho de mim, que eu tinha sido corajosa, que tinha feito o que era certo mesmo sendo difícil. Isso me deu forças para continuar. Pedi o divórcio. Depois de 40 anos de casamento, eu estava recomeçando do zero. Foi assustador, mas também foi libertador. Pela primeira vez na vida, eu estava tomando decisões pensando em mim, no que eu queria, no que eu merecia. A separação dos bens foi complicada. Roberto tentou me deixar com menos do que me cabia, mas eu contratei uma advogada excelente, indicação da Fernanda, e lutei pelo que era meu. Consegui metade de tudo que construímos juntos. A casa ficou para mim. Ele foi morar num apartamento alugado. Enquanto isso, o julgamento do político seguia. Eu acompanhava pelas notícias.
A família da Gabriela me procurou. Quiseram me conhecer, me agradecer por ter tido coragem de falar. Foi um encontro emocionante. A mãe da Gabriela me abraçou chorando. Disse que finalmente podia ter paz, saber o que tinha acontecido com a filha dela. Eles me mostraram fotos da Gabriela. Era uma mulher linda, cheia de vida. Tinha 2 filhos pequenos que ficaram órfãos. Um marido que, apesar de tudo, a amava e queria justiça. Ver aquelas fotos me confirmou que eu tinha feito a coisa certa. Aquela mulher tinha uma história, tinha pessoas que a amavam. Ela não podia virar apenas uma estatística, um caso sem solução. Com o passar dos meses, fui me reerguendo. Voltei a fazer coisas que gostava e que tinha abandonado. Matriculei-me numa academia, comecei a cuidar melhor de mim mesma. Comprei roupas novas, não em lojas caras, mas em lugares que eu gostava, com meu próprio dinheiro, minhas próprias escolhas. Fiz novos amigos. Entrei num grupo de voluntariado da igreja. Comecei a ajudar outras mulheres que estavam passando por separações difíceis, por problemas familiares. Descobri que minha história, por mais dolorosa que fosse, podia ajudar outras pessoas. 1 ano depois de tudo ter começado, o político foi condenado a 25 anos de prisão pelo assassinato da Gabriela. A Valdete já estava cumprindo pena. Roberto me mandou uma mensagem dizendo que a irmã estava muito mal na cadeia, que ela tinha sido agredida por outras presas, que estava com depressão. Eu não respondi. Pode parecer cruel, mas eu não tinha mais espaço no meu coração para a dor daquela família. Eles fizeram escolhas. E escolhas têm consequências. A Valdete escolheu roubar uma mulher morta ao invés de fazer o certo. Roberto escolheu proteger a irmã ao invés de apoiar a esposa. Eu escolhi a verdade. E essa escolha, apesar de tudo, me libertou. Libertou de um casamento onde eu não era prioridade. Libertou de uma família que nunca me respeitou de verdade. Libertou de uma vida onde eu me fazia pequena para caber nas expectativas dos outros. Hoje, 2 anos depois de tudo isso, estou numa fase completamente diferente da minha vida. Moro sozinha na minha casa, que reformei do jeito que eu sempre quis. Tenho um jardim lindo, onde passo as tardes cuidando das plantas. Viajo quando posso. Fui conhecer o Nordeste, um sonho antigo. As praias de Maceió, as piscinas naturais de Porto de Galinhas. Coisas que eu nunca tinha feito porque sempre priorizava os outros. Meus filhos estão bem. O Carlos entendeu melhor a situação depois de um tempo. Ele e o pai se falam, mas pouco. A Fernanda também mantém contato superficial com o Roberto. Eles me respeitaram, respeitaram minha decisão. E isso é tudo o que eu precisava. Conheci um homem, nada sério ainda, mas alguém que me trata bem, com respeito, com carinho. Ele me leva para dançar, para jantar, me faz rir. Não sei se vai virar algo mais, mas está sendo bom ter essa companhia. Sentir que ainda sou desejável, que ainda tenho valor. A família da Gabriela mantém contato comigo. Viramos amigas. Eles criaram uma fundação em nome dela para ajudar vítimas de violência doméstica. Eu colaboro quando posso, participando de eventos, ajudando a divulgar o trabalho. Sinto que, de alguma forma, estou honrando a memória daquela mulher que eu nunca conheci, mas que mudou completamente a minha vida. Tem dias que eu penso no vestido azul marinho. No quanto um simples presente revelou segredos tão terríveis. Às vezes, a vida é assim. Um detalhe pequeno, uma coincidência, e tudo desmorona ou se reconstrói. Aquele vestido foi as 2 coisas para mim. Desmoronou meu casamento, minha família, mas também me reconstruiu. Me mostrou quem eu realmente era. Me deu coragem para recomeçar. Destruí o vestido, queimei ele no quintal numa noite de lua cheia. Precisava daquele ritual. Precisava ver aquilo virando cinzas. E enquanto as chamas consumiam o tecido, senti que estava queimando também tudo que me prendia ao passado. A Marisa submissa, a Marisa que engolia desaforo, a Marisa que tinha medo de incomodar. Aquela mulher morreu naquele fogo junto com o vestido. E nasceu uma nova Marisa. Uma mulher de 63 anos que não tem medo de recomeçar. Que sabe que nunca é tarde para fazer o certo. Que entende que família não é só sangue, é quem fica do seu lado quando tudo desmorona.
Que aprendeu que às vezes a coisa mais difícil é também a mais necessária. Aprendi que guardar segredos para proteger pessoas que não te respeitam é se trair. Aprendi que justiça, mesmo tardia, mesmo dolorosa, é necessária. Aprendi que a gente pode viver 40 anos ao lado de alguém e não conhecer realmente essa pessoa. E aprendi que é possível, sim, reconstruir a vida depois dos 60. É possível ser feliz de novo. É possível encontrar paz. A Gabriela não teve essa chance. A vida dela foi tirada brutalmente por um homem violento e covarde. Mas eu, de certa forma, vivi por nós duas. Vivi a liberdade que ela não pode ter. E carrego a memória dela comigo, como um lembrete de que cada dia é precioso, de que não podemos desperdiçar nossa vida agradando quem não merece. Olho para trás e vejo tudo o que aconteceu como uma jornada necessária. Dolorosa, traumática em muitos momentos, mas necessária. Porque me trouxe até aqui. Até essa versão de mim que eu gosto, que eu respeito. Uma versão que não abaixa a cabeça, que não tem medo de falar a verdade, que não se faz pequena para caber. E sabe o que é mais incrível? As pessoas me tratam diferente agora, com mais respeito. Porque eu me respeito. Porque eu estabeleço limites. Porque eu não aceito migalhas de afeto e atenção. Exijo o que mereço. E quando não recebo, simplesmente me afasto. Sem drama, sem ressentimento. Apenas reconhecendo que nem todo mundo merece estar na minha vida. Roberto tentou se reaproximar alguns meses atrás. Disse que estava arrependido, que tinha entendido o erro dele, que queria recomeçar. Eu agradeci a honestidade, mas disse que não havia volta. Aquela ponte tinha sido queimada. E estava tudo bem. Não guardava raiva dele, não desejava mal. Apenas não queria mais dividir minha vida com alguém que me colocava em segundo plano. A Valdete saiu da prisão há 3 meses. Pegou liberdade condicional por bom comportamento. Soube por terceiros que ela está morando em outra cidade, recomeçando longe de tudo e de todos. Não sei como está a vida dela e, sinceramente, não me importo. Torço para que tenha aprendido alguma coisa com tudo isso. Para que seja uma pessoa melhor. Mas não é mais problema meu. Finalizando essa história toda, quero deixar uma mensagem para você que está me ouvindo agora. Você que talvez esteja numa situação difícil, num casamento complicado, numa família que não te valoriza. Você que tem engolido coisas que não deveria engolir só para manter a paz. Você que tem medo de recomeçar, que acha que é tarde demais, que está velha demais, cansada demais, eu te digo uma coisa. Nunca é tarde para fazer o certo. Nunca é tarde para escolher você mesma, para escolher a verdade, a justiça, o seu próprio bem-estar. Sim, vai ser difícil, vai doer, vão te julgar, vão dizer que você está errada, que você está exagerando, que você está sendo egoísta. Mas no final, a única pessoa que vai dormir com a sua consciência é você. A única pessoa que vai viver com as consequências das suas escolhas é você. Então escolha com sabedoria, escolha com coragem. Escolha pensando na mulher que você quer ser daqui a 5, 10, 20 anos. Eu escolhi ser livre. Escolhi ser verdadeira. Escolhi ser justa, mesmo quando isso custou tudo que eu conhecia. E não me arrependo nem um pouco. Porque hoje eu me olho no espelho e gosto da pessoa que vejo. Uma pessoa íntegra, forte, corajosa. Uma pessoa que fez a diferença na vida de outras pessoas, que ajudou a trazer justiça para uma família destroçada. E você, que está me escutando agora, o que você faria no meu lugar? Se você descobrisse um segredo assim, tão sombrio, envolvendo sua própria família, você teria coragem de fazer o certo, mesmo sabendo que isso destruiria tudo? Comenta aqui embaixo, quero muito saber sua opinião. E se você tem uma história parecida, de superação, de recomeço, compartilha também. A gente nunca sabe quem pode precisar ouvir isso. Obrigada por ter ficado até o final comigo nessa jornada, por ter me ouvido, por ter me acompanhado nessa história que mudou completamente a minha vida. Se inscreve no canal para ouvir mais histórias reais como essa. Histórias de pessoas comuns que passaram por situações extraordinárias. E lembra, você é mais forte do que imagina.
Você é capaz de recomeçar quantas vezes forem necessárias. A vida sempre oferece uma nova chance para quem tem coragem de agarrá-la.